começando mais um Podcast, o podcast de Kate Kim, série da HBO. Eu sou a Júlia Gavilã e hoje a gente vai falar sobre os episódios 10 e 11. Como sempre, eu estou aqui com o meu querido Celo. Oi, Celo. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo certíssimo. E com a fofa da Cata. Oi, Cata. Oi, tudo bom, Júlia? Tudo bom, Celo? Como vocês estão? A gente tá tenso pra falar sobre os acontecimentos deste episódio, dos dois episódios, porque muita coisa aconteceu. Nossa, sim, eu tô até de pé pra ter mais apoio, porque aconteceu muita coisa. Pois é, tipo, Kate Kim é uma série que é muito, muito, muito dinâmica, né? Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Nossa, se você pisca, você não entende nada. Você não entende nada. E como a gente sempre fala sobre 2 episódios por podcast, a gente tem sempre muita coisa pra falar, porque muita coisa muda de um episódio pro outro, que é muito legal. E muita coisa aconteceu com uma certa personagem chamada Pepper, como a gente tava esperando que fosse acontecer, correto? E pra falar sobre a Pepper, a gente tem hoje uma convidada que é de altíssimo nível. Altíssimo nível. Se apresenta pra gente, Isolda. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu acho a série muito interessante. Sobretudo a personagem da Pepper, né? Meu nome é Isolda Lins, eu sou professora doutora em processo penal. Eu também advogo na área criminal. E eu vi tanta coisa assim na minha vida que me interessou, né? As questões psicológicas por trás disso. E agora eu tô formando em psicologia. Então eu realmente fiquei muito feliz de poder falar sobre esses episódios e sobretudo sobre a Pepper. A gente tem uma convidada gabaritada Literalmente. pra falar sobre toda a cabeça completamente fora do lugar ou muito fora do lugar da Pepper. Ou muito dentro do lugar, né? Quem sabe a gente que não tá. Talvez a gente tenha que ser um pouco mais Pepper na vida. Tá, nem tanto. Nem tanto. Exagero. Ela precisa de um pouco de limites. Ela é bem intencionada em algumas coisas, mas ela precisa de um pouco de limites, né? Justo, Vamos justo. combinar. O que mais chama atenção, eu acho, na Pepper é que ela é um perfil clássico. Eu acho que é uma das coisas mais importantes da série é a gente prestar atenção na história dela mesmo, né? Então, cadê a mãe da Pepper? A gente não sabe, né? Então, só daí você já tem um esquema de abandono que vai fazer muito sentido pra frente, né? Então, acaba tendo a tendência de abandonar as pessoas. Ela larga muitas pessoas pelo caminho, né? Ela largou a esposa, largou a Didi pra depois aceitar, e ela fala, eu não lido com romances, né? Porque é realmente um medo muito grande de abandono que tá por trás disso. Então ela abandona antes de ser abandonada. E ao mesmo tempo também, né, já no comecinho a gente tem as pistas de que então quem seria o pai, né? É um magnata em Hong Kong, mas aí, por exemplo, ela dá aquele relógio muito caro pro porteiro, né? E aí quando vem no aniversário dela, a gente descobre que o porteiro é o pai dela. E uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive, foi que ele fala, eu ainda vou descobrir o dia em que você nasceu, né? Eu tô te devendo isso. E eu fiquei pensando, até será que ela não é adotada? Porque aí eu teria ainda um outro esquema de abandono em cima, né? Tipo, um abandono pelos pais biológicos e aí depois talvez o abandono pela mãe adotiva, não sabemos. Nossa, tadinha. É muito abandono. E aí o que a gente sabe é que ela tem profunda vergonha de ser filha do porteiro, né? Ela criou uma vida pra ela. Então ela provavelmente, geralmente as pessoas que fazem isso, elas se sentem muito defeituosas, né? Elas não conseguem aceitar, até porque se ela foi abandonada sempre, né? Como é que ela pode falar quem ela é? Ela vai ser abandonada de novo se ela contar. Então essas pessoas têm uma vergonha muito profunda. E daí ela vai criando toda essa história. E também, ao mesmo tempo, ela quer, né? Tipo, ela quer hipercompensar nisso, e aí a gente tem desejos megalomaníacos dela, né? Ela é muito conhecida, ela quer uma Pepper Plant e etc. E aí outra coisa que me chama também a atenção pra formar Não para, Isolda, não para, eu tô adorando. que me chama... Vai. A ficha maravilhosa, vai. Outra coisa que eu acho que chama muita atenção é que, então ela foi abandonada pela mãe. E aí, que figura materna que ela tem, né? Aquela Mrs. Frisia. Frisia, né? E aí, olha a figura materna que ela arruma. É uma cafetina. É outra golpista, tanto quanto ela, né? Exatamente. Então, assim, basicamente, ela aprendeu a dar golpes com essa mulher, né? Então, nós tivemos aí. E aí, o que acontece a criança, quando ela tá nesse ambiente, né, que não é favorável pra ela se sente abandonada por mais esforços que o pai dela, né, tenha feito. Ele parece ser muito amoroso. Sim. A vizinha, né, que é a cafetina, chega pra ela, eu, tô aqui substituindo, vou te fazer chá, vou te vendo estudar. Mas ao contrário, ajuda ela a entrar num esquema de abuso, né? E, inclusive, não é só o fato dela ser cafetina. A tradição delas de aniversário pra Pepper era dar golpes, né? Então, basicamente, na cabeça, talvez, né, se fosse uma pessoa real da Pepper, poderia passar,
tá, eu tenho que fazer o que essa pessoa quer que eu faça pra eu ser amada por ela e não ser abandonada de novo. E daí você tem alguém que vai sendo criado. E aí o que acontece, que eu acho que fica muito claro na Pepper, né? Ela começa a ser abusiva pra não ser abusada, né? Então ela se coloca em situações em que há o risco de abuso, né? Como, por exemplo, fazendo os encontros, etc. E quanto mais há o potencial de abuso da outra parte, mais forte ela bate, né? Mais ela vai ser abusiva. Então, se a gente vê direitinho, né? As pessoas com quem ela praticou extorsão, né? Que aí entra a parte do direito penal, né? Que ela constrange as pessoas mediante grave ameaça. Geralmente ela grava alguma coisa, né? Ela armou para o outro. Isso tudo para obter uma vantagem econômica, né? Que é ilícita, ela quer dinheiro. Ela faz isso com as pessoas que são extremamente abusivas, como, por exemplo, o diretor que tava, né, dando em cima do amigo dela. Então ela guarda. Porém, em breves momentos a gente tem, assim, a gente consegue vislumbrar que tem alguém ali que dá pra ser um pouco diferente se ela sentir que ela não vai ser abusada pelo ambiente, né? Que foi o que aconteceu com o Raj. Ela queria abusar dele, só que no momento em que ele demonstrou uma vulnerabilidade, ela pensou, tá, esse não entra muito no perfil de quem abusa. Então ali, né, ela não tinha motivo, assim, pra abusar dele. Ia ser realmente, talvez, um excesso. E você falou do Kevin, até eu achei muito, muito interessante ela ter publicado, né? Porque ela publicar a história do diretor foi meio que ela comprando a briga do Kevin, independente dela ter conseguido dinheiro também, né? Na verdade, isso também é o truque da extorsão, né? Porque a pessoa que é vítima da extorsão, ou geralmente, né? A pessoa que é vítima da extorsão, muitas vezes ela tá sendo extorquida em alguma coisa que não é muito lícita, né? Então, assim, revelar o aferdos, ou, né, a sujeira por baixo do pano no divórcio de quem alugar o galpão pra ela, ou revelar isso, né? E isso é um erro comum de quem tá sendo extorquido, de achar que se fizer o que quem tá extorquindo quer, vai acabar a extorsão, né? Não vai. E ela até prova desse veneno, né? Porque a Hannah lá, a ex dela, não quer largar a mão de continuar se vingando, mesmo depois de conseguir a grana, né? Mas ainda assim, a Pepper é muito inteligente nesse sentido, porque ela conseguiu dar um nó na ex, né? E ainda aproveitou-se do fato delas serem casadas pra terminar, e divorciar e ficar com metade do dinheiro que a outra conseguiu levantar com os contatos dela. Mas então, é comum, assim, nesses casos de extorsão, de chantagem, a pessoa, mesmo conseguindo dinheiro, a vantagem, ou que seja, ir a público e divulgar, é bastante que normalmente é a ameaça, né? É aquela coisa, assim, geralmente a ameaça ela faz efeito se ela tiver grande potencial de ser executada, né? Então, assim, no caso, eu acho que o pior é que a pessoa já tá muito ferrada, mas é muito comum, né, de quem está tentando extorquir e depois não adianta nada, porque veja bem, se alguém te extorquiu de uma coisa ilícita, depois você vai fazer o quê? O que você pode é denunciar a pessoa por crime, mas você vai ter que responder pelos atos ilícitos que você cometeu também. Né? Então, esse é que é o drama do negócio, né? Não chega nem... Se pegar o bicho pega, se correr o bicho pega também. Né? Exato. Exatamente. Nossa... Você deu uma aula de Pepper, eu tô chocada. Gente, rapidinho, não puxando a sardinha pro nosso lado, mas puxando, eu acho que todo comentário de série, de filme, tem que ter uma psicóloga, porque, meu Deus. Mas não é? Foi um profile. Eu, uma advogada, Nossa. no caso, né? No caso, eu acho até interessante, assim, que eu acho que tem um fato que vocês vão achar muito engraçado. É porque, por exemplo, em relação a ela ter enganado os dois lá, Cabots, né? O Alexander e a Zandra, a gente poderia dizer que eu não gosto muito, assim, a gente como advogado criminalista, a gente tenta livrar as pessoas de crime o máximo possível. Ok, poderia ser apenas uma negociação ali, né? Mas ela prometeu vantagens ali para as duas pessoas, manteve eles em artifício ardio, os dois estão querendo ganhar vantagem, ela conseguiu o dinheiro dobrado, né? Exatamente porque também as vítimas de estelionato, as pessoas que caem nesses golpes, elas estão querendo levar alguma vantagem, né? E elas acabam caindo em golpe. Agora, o outro
crime que eu adoro dela, esse é muito engraçado, porque é um crime que quase Outro ninguém crime que eu conhece. adoro. É que eu adoro, é a melhor frase. Na verdade, é porque o código penal nosso, né? Eu não sei exatamente como é nos Estados Unidos. Mas a questão dela é ficar dando golpe nos hotéis. Existe um tipo penal específico pra isso. E eu adoro esse tipo penal porque ele é engraçado. Desculpa, o humor de gente que é criminal. Né? Humor direito. É, humor jurídico. Né? Outras fraudes. Se chama tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meios de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Aí eu vou ter um crime, que seria, né? Olha, não é nada a pena. Detenção de 15 a 2 meses. 15 dias a 2 meses. E aí você pensa, se você entra num hotel ou num restaurante, etc., e você tem dinheiro para pagar e você sai sem pagar, você é apenas caloteiro e vai ter ali uma ação de cobrança contra você na justiça civil, né? Mas se você entra igual a ela, sabendo que você tem dinheiro e não paga, aí você tá cometendo esse crime, que é o que ela faz, né? E lá eu também... Porque aí ela sabe que ela está entrando para cometer um crime. Isso, ela sabe, né? Embora eu não sei como é que é lá. Lá eu acredito que seja crime também, porque eles no hotel falam que vão chamar a polícia, né, pra ela. Já chamaram. E a Hannah também acaba presa até no Marrocos, né? Então, assim, mas aqui seria esse tipo, a pena não é nada, né? O ideal, na verdade, é realmente conseguir reaver o dinheiro, que nesses casos, geralmente, é muito complicado, né? Mas é uma personagem muito rica, né? Em detalhes, em tudo, assim. Eu acho ela uma personagem riquíssima. Eu acho que tá extremamente bem construída, né? Porque é realmente um padrão de comportamento, né? De quem pratica esse tipo de atos, assim. E ela é muito esperta, né? Ela chega até pra Josie ali, quando ela já tá pensando em cometer novos crimes, ali no Met Gala, ela já pega e fala, ô Josie, liga pra sua mãe, eu preciso A sua mãe é advogada. Uma certa consultoria aqui que eu posso fazer. Ela é esperta. E é maravilhoso porque a Josie fica, eu quero saber o que você tá querendo fazer. Nem me eu conta, quero por favor. saber. E aí você já percebe que eles já sacaram, já perceberam que ela é uma pessoa que tá sempre envolvida em situações que não são necessariamente coisas boas. Ou Ela coisas tá que ali são no limiar da moralmente... lei ali, É isso que eu achei Exato, muito moralmente interessante. corretas. Ela Eles já consegue perceberam agir isso. diferente, a questão é essa, né? Porque acabou sendo desmascarada naquele episódio da captação pro beijo da Mulher-Aranha. E ainda assim ela foi de novo atrás do Alex, né? Do Alex. E o interessante é que a Josie teve uma intuição de que alguma coisa estava acontecendo. Quando ela ligou pro hotel, né? Ela estranhou. Isso, Então, mas por algum motivo a Josie... Aliás, por algum motivo não. Porque o que acontece também? As personalidades que agem desse tipo, elas são muito carismáticas, né? Então ela soube o momento em que ela pôde se abrir com a Josie pra ganhar a confiança dela, né? Exato, isso que eu gostei muito, que a Josie, nesse episódio, justamente, ela sabe, tipo, que é um golpe, ela sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada. E eu gostei, porque dá uma camada a mais pra Josie. Sim. A Tipo, ela Josie não é só... ela não é, sozinha. acabei de chegar em Nova York, sou apenas uma camponesa, não sei o quê. Não, a minha Uma amiga vai dar camponesa. calote pro meu benefício, bora, vamos lá. Mas tem que lembrar também que a Josie é de Riverdale, né? Então ela tá acostumada com situações mais dramáticas. E ela vive lembrando isso, né? Exatamente, em Riverdale o crime é só uma segunda-feira. Exato. Pois é. Crime acontece, nada acontece, né? Tipo, nada muda. Pois é, Sim. né? Voltando até pra essa parte aí, até tem esse momento quando já conseguiram o dinheiro e aí a Hannah aparece na loja de disco Isso. e revela o grande segredo que a gente ainda não sabe. Aparentemente ela fala tudo, né? Tudo que ela sabe, o que ela vivenciou. Pois é, mas será que a Vamos Hannah isso. sabe tudo, né? Essa é a questão. Ela talvez saiba só uma parte. Tudo que a atingiu, É. pelo menos, né? Pelo menos, o que ela vivenciou, pelo menos ela sabe. Mas assim, vamos lá. A questão a gente já chegou no ponto em que a Josie já descobre coisas, já sabe coisas, né? E porque contaram pro Alex, adorável ex-esposa, agora ex-esposa da Pepper, contou pro Alex. E o Alex saiu correndo pra contar pra Josie que, olha, então, tem um babado pra te contar. Sabe sua amiga? Vamos lá.
Como você acha que a Kate e o Jorge vão lidar com a descoberta? Porque a Josie não vai guardar pra ela. A gente sabe que ela não vai guardar pra ela. Pra mim, eles vão reagir como qualquer pessoa que, de repente, descobrisse isso, né, no próprio grupo de amigos. É muita decepção, é muita frustração, é a sensação de ter sido abusado, enganado e traído. Né? Agora, se eles vão conseguir perdoar, vai depender exatamente de como que a Pepe vai reagir. Porque se ela sentir... E como ela vai se defender também, Exatamente. Né? Não, e outra coisa, eu acho que a gente tem muito uma visão justamente da Josie, né? Porque a gente entra na vida desses personagens junto com a Josie. Então a gente não sabe até onde que vai a relação do Jorge e da Katie com a Pepper. O que eles já não fizeram juntos, já passaram juntos, a ponto de, tipo, dela virar e falar, então, na verdade, meu nome é Jéssica. E daí eles, tipo, putz, amiga... Ah, mas tá Que bom, chato. mas você... mas você, tipo, doou um rim pro meu pai, então tudo bem, sei lá. Eu acho até que essa conversa delas, ali no momento em que ela tá armando pro Met Gala, ou Meta Gala... Meta Gala. Cateismo. Olha o check-in de Kate. cateismo. Maravilhoso. Então, na hora que ela tá ali armando, né, pra virar a garota da água, a garota do suco, a garota do... Né? Eu amo! Maravilhoso. Todo mundo saca que ela tá armando, sabe que ela tá armando alguma coisa e fala, não quero nem saber. Ali pode abrir já um espaço, um caminho, narrativamente falando. Lá vou eu, né, falar de narrativa. Narrativamente falando, pra existir uma abertura pra um perdão quando sacarem, quando descobrirem que ela é uma pessoa completamente diferente do que eles estavam imaginando. É aquela dica pra gente perceber que eles já sabem, né, que não é, eles já tipo, sabem que ela legal. não é que ela é uma pessoa, assim, moralmente... elástica, assim. Exato. Eu diria Ela não é, legalmente, entendeu? não moralmente. O que eu fico legalmente. pensando é que, na verdade... Mas é que ela faz umas coisas morais meio esquisitas, né? Na verdade, o que eu penso que pesa a favor da Pepper é que ela nunca fez nada contra os amigos próximos. Então, assim, ela até foi pedir dinheiro pro Alex, teve o problema com a Josie, etc. Mas até o momento, na série, eu não sei se teve algo antes, né? Mas até o momento ela não fez nada contra ou pra prejudicar ou abusar de alguma forma, né? A Kate e o Jorge. Então, Sim, exatamente. pode ser que isso seja um fator que eles levem em consideração. Ok, gente, se ela conseguir se abrir, mostrar a vulnerabilidade e eles conseguirem acolher ela nessa vulnerabilidade. Ok, então a gente entende que você tem muita vergonha de quem você é, né? Mas a gente gosta de você assim mesmo, não precisa agir assim. Então vamos ver. E falando em crimes, né, gente, eu já tô querendo pular pra outro assunto já. Então, quero muito Então falar disso. Vem. Gente, e a Alexandra, gente? Ai, Roubando Eu não a aguento mais essa mulher. ô, gente, mas ali... Keio, o que você tá fazendo com ela? Aí é aquela barreira entre o legal e o moral. Porque, moralmente, a Alexandra virar e falar, tipo, sua música não é sua, você tá no contrato, não sei o quê, é horroroso. Mas legalmente... Mas é da gravadora, né? Bobeou, tipo, a gente não sabe qual que foi o contrato. Né? A gente lembra que ela assinou meio... Talvez realmente tudo que a Josie tá produzindo, e tipo, não é crime, não é errado. É na visão da eticamente justiça. errado, né? Eticamente errado. Eticamente errado. Eu acho que isso. talvez daria. Eu acho que a questão da Alexandra é que ali também é outra situação complicada, né? Você tem dois meio-irmãos que são absurdamente diminuídos pelo pai, a gente também não sabe cadê a mãe, a gente não sabe cadê a Eu mãe. achei que você ia falar absurdamente lindas. Não, também. Também. Né? Mas eles são muito humilhados pelo pai, né? A gente ainda não sabe da mãe, da madrasta, que é trocado, né? O casal, a gente não sabe também dos pais originais. Cadê o pai da Alexandra? Cadê a mãe do Alexandre? Então a gente tem, verdade. né? A gente não sabe. Então aí tem também uma situação de abandono. E aí o que a gente vê é que a Alexandra, ela ficou uma pessoa extremamente carente de atenção, né? Sobretudo Sim. da atenção. competitiva, Isso. né? Tipo... Tudo tem que ser pra ela, os holofotes tem que ser pra ela, a atenção do irmão tem que ser integralmente pra ela, né? Então eu acho que seria muito difícil ela conseguir mudar. Não sei como que vai se desenrolar ao redor da série, mas eu acredito que seja uma das personagens mais difíceis de ter. Talvez o K.O. ajude ela, né? Porque ele realmente... Olha, eu já falei, acho que em outro episódio, que a coisa que eu mais amo, tipo, que eu sou mais chorosinho é redenção de vilão. Nossa, tipo, se você faz uma história e faz um vilão redimido, me ganhou. E a Alexandra, aliás, tem a Amanda também, que a gente já vai falar. Mas a Ai, eu amei a Alexandra- Amanda. Tô apaixonada pela Amanda Gente, agora. a Amanda nesse último episódio, calma, pausa, parênteses. Maravilhosa. Perfeita, mas vou voltar. A Alexandra. Zandra, a Alexandra, ela já deu ali umas insinuações de pássaro ferido. Eu já tô, tipo...
Eu Por sou só uma favor. menina rica que não sabe melhor, sabe? Ai, tadinha dela. É verdade. Não, Eu tô só esperando o momento que Fazendo ela vai coisa ser errada. absorvida. Eu No particularmente Pussycat tenho Dolls. dó, porque tanto o Alex, né, ele é considerado um péssimo, ele inclusive tem um vício, ele é alcoólatra, ele é considerado completamente incapaz pelo pai, né, e ao mesmo pela gente também. sim, não, mas aí vira um ciclo Em vários vicioso, episódios, né? por sinal, a gente falou Você vê, disso. como é que alguém vai investir tanto dinheiro sem nem fazer um contrato? É um contrato verbal que ele tem com a Pepe, né? Quais são as Pois é. condições? Até como é que ele vai provar Ele isso? manda um cheque ali, né? Aquela hora. Então, se não tem provas do que são as cláusulas, não poderia usar a Josie é a namorada dele, então não seria a melhor testemunha. Então é bem complicado, assim. Ele realmente não toma as cautelas necessárias. Mas fica muito difícil dele acreditar nele mesmo, sendo que o pai dele coloca ele pra baixo constantemente e coloca a Alexandra também, né? Ela é uma Sim, boa cantora e sim. ninguém dá valor pra ela como cantora. Uhum. É isso. Eu ainda tô esperando o momento que ela vai ser absorvida ali pelas Pussycat Girls ali. É, isso que eu ia lembrar, porque uma coisa importante lembrar é que tanto o Alex quanto a Zandra, eles são personagens originais. Eles são lá da Art Isso. Comics, Exatamente. do canon de Pussycat Dolls. Pussycat Dolls não, de Opa! Pussycats. Mas eles são, né, tipo, e é muito raro em séries que são adaptações de outra coisa, você descartar um personagem da obra original. Uhum. Então, mesmo a gente tava falando do desenho, no desenho, a Alexandra Cabot, ela é tipo da galera. Uhum. É. Então, mesmo que você é vilão, mas é aquele vilão amigo, é aquele vilão tipo, eu vou só pisar no seu pé, mas Frenemy, quando vai chegar um vilão assim. maior, É. quando chega um vilão maior, a gente se junta e vai contra ele. Eu tenho questões que são um pouco complicadas em relação a ela, assim. Porque eu acho que a narrativa dela tá muito presa a estar constantemente depreciando ou armando contra a Josie. Uhum. A narrativa dela tá até agora focada, totalmente focada nisso e focada no meio-irmão também, óbvio, Sim, né? Porque sim. o lance da de odiar, entre aspas, né? A gente nem sabe se ela odeia mesmo, ela só despreza ou ela só sente ciúmes, tá ligado ao fato da Josie estar com o meio-irmão dela. A Josie é um talento genuíno, né? Que ela pode ser uma boa cantora, mas a Josie é uma boa cantora, é uma boa compositora de música e melodia, né? E isso ela não vai tirar Sim. da Josie. Ah, sim, isso é dado como fato 100%. Tipo, a Josie é o talento, ela... Tanto que eu acho muito interessante quando a Zandra fala, eu vou estar no topo das paradas cantando a sua música. Tipo, tudo bem, vai. Se você pensar que a Josie quer ser uma cantora, quer ser uma artista, é chato. Mas, meu, você Ela ser tá o te compositor elogiando, de um né? número 1 ainda é muito legal. Mas, enfim. Então, o que eu tava falando, só pra completar em relação a Zandra, o que eu acho que, na verdade, uma questão que eu acho que pode ser um pouco complicada em relação a ela, é que, assim, ela começou a se relacionar com o K.O. Aham. Só que a gente vê que essa relação não vai pra lugar nenhum. Ela tá só servindo mesmo pra Kate acabar se forçando a seguir com a vida dela sem o Sim, K.O. sim. Correto? Então, assim, eu não vejo mais que ele pode ser um foco de redenção pra ela. Alguma coisa que vai pegar na mão e fazer a personagem seguir pra uma redenção que a gente tava... A gente até chegou a comentar isso nos episódios passados e tal, que Então, isso podia acontecer. Eu não vejo isso Pra acontecendo cima agora. dela, eu também acho que não. Mas eu acho que pra série passar pra audiência, pra gente, eu acho que, por exemplo, foi muito importante aquela conversa que a Zandra teve com a Katie lá no. Foi. Nos outros Mas eu acho que episódios. mas aquela conversa foi importante. Foi até no aniversário da Pepper, né? Que Foi, teve a treta naquele. Do vestido, tudo. do vestido e tal. Mas eu acho que aquela conversa foi muito importante pra ela perceber que uma pessoa deu a mão pra ela. Ah, sim. Mesmo se for uma pessoa que ela estava, obviamente, querendo revidar, porque, eu tô com um cara que você namorava. Esse é o lance dela em relação a, né, nessa situação. Mas eu acho que ela precisa de outra coisa pra ela caminhar pra redenção. Que eu acho que tá ligada a Josie, porque a história dela está ligada com a Josie. É que eu acho que é onde vai vir justamente aquele momento que a Josie lá no estúdio 34, 74, o queitismo do 54, quando ela virou, tipo, e falou genuinamente, não, porque você é muito boa cantora também e você não precisa fazer essas coisas pra se dar bem. Exato. Ela tá sempre armando, mas ao mesmo tempo ela sempre elogia ela faz um elogio de alguma forma, assim. Eu vejo isso como uma inveja, sabe? Mas espelhando nela, sabe?
Sim, mas você ia falar da Katie, Zolda? Não, eu acho que a Katie e a Josie, elas são muito conscientes das coisas que estão acontecendo. Então elas conseguem perceber e elas não antagonizam, né? Então a Josie consegue virar pra outra e não simplesmente rebater o que ela tá fazendo, né? Ela vira e fala, olha, você já refletiu sobre isso? Olha, você é uma boa cantora, não vai dar certo o que você tá fazendo. E a Katie também. E isso ficou muito claro quando começou com a Amanda, né? Que a Amanda tentava provocar ela de toda forma no começo e a Katie simplesmente ignorava, né? E agora elas estão caminhando até pra elas conseguiram fazer uma boa interação. Aí, né? Ela não compra a briga, nenhuma das duas. As duas, a Josie talvez um pouco mais, mas a Katie, ela consegue ficar ali sem entrar no jogo. A inteligência emocional, assim, né, das personagens que... Sim. Talvez numa outra série, a Josie teria partido pra cima da Chandra ali no palco, tá ligado? Justamente, isso acho que é muito marcante pra essa série não se vender como uma série teen, uma série adolescente. Numa série 100% adolescente, uma série teen, assim, de seria barraco e uma contra a outra. Mas é justamente aquilo que a gente falou, tipo, do primeiro episódio. Eles estão com 20 e quantos anos, né? Nem 20 e poucos. 26 por aí, né? Tá todo mundo pensando em carreira. A Katie, por exemplo, ela é carreira, meu estudo, meu trabalho. Então, se vem uma Xandra na vida dela, ela não vai, tipo, puxar o cabelo e dar um tapa no banheiro. Ela vai, tipo, o que você tá fazendo? Tem tanta coisa mais, né? E eu acho que isso é muito interessante. A protagonista da série, ela é quem dita o rumo que a gente vai ter assistindo ela. E ela tá crescendo muito, né? Ela tá descobrindo coisas sobre a mãe dela, o que é muito importante pra ela conseguir se separar da mãe. Porque ela ainda tem aquela coisa, minha mãe queria, eu gosto, tipo, né? Eu sou uma designer, etc. Mas porque minha mãe queria. Eu queria fazer isso porque minha mãe queria. Eu acho que à medida que ela for descobrindo coisas da mãe, porque é muito importante, né? Essa fase aí de você descobrir que os pais não são perfeitos. Então, quando ela for descobrindo coisa da mãe, ela vai conseguir se separar da mãe, ser independente e seguir o caminho dela sem pensar se a mãe ia gostar ou não, né? Nossa, será que então não foi uma coisa boa ela não ter sido aceita pela Parsons? Tipo, um desprendimento? Talvez, né? Foi. Aquela coisa... Mas, filho, você sempre quis ser técnico do time de basquete? Não, pai, esse era o que você queria. Eu entendi essa referência. Obrigado. Mas, assim, eu acho que existe uma... Já que a gente começou a falar da Kate, vamos falar de uma coisa que eu acho que é muito importante em relação a ela, que vocês até puxaram em relação a esse apego que ela tem pela mãe, né? Falando por experiência própria. Eu perdi minha mãe super cedo também, e eu também tenho esse lance. Foi um tempo até eu conseguir seguir, falando momento, depoimento pessoal, pra eu conseguir seguir com a minha vida sem lembrar, sem atrelar o que eu achava que minha mãe queria pra mim. Entendi. No caso da Kate, a gente também precisa lembrar que já faz pouco tempo que a mãe dela faleceu. Sim. Naquele episódio em que ela conversa que ela tá pensando se ela vai terminar ou não com o K.O. e do noivado, né, até. Mas o K.O., a gente tá junto, aí há 2 anos a família dele se tornou minha família, porque minha mãe faleceu. Você percebe ali que faz pouco tempo que a mãe dela faleceu. Não só há pouco tempo, mas a mãe era a única coisa, né, que ela tinha. E era a única coisa que ela tinha, as memórias Rory, dela. Da Pepper e tudo, era só ela e a mãe. Tanto que, até por isso que ela não queria terminar com o K.O., queria continuar com ele, porque ali também era um símbolo da família mesmo. Um ciclo da família, né? Ela fala, poxa, a família dele me absorveu quando minha mãe faleceu. E eu super entendo ela nesse sentido. Eu acho que, claro que eu não descobri segredos da minha mãe depois, obviamente. Eu realmente sabia tudo da minha herdeira. mãe. Minha mãe não era herdeira de nada, infelizmente, porque seria ótimo pra mim, mas não era. Mas eu acho que a Kate, a gente vê muitos episódios em que ela começa falando da mãe. O episódio começa com ela falando da mãe. Minha mãe queria muito que eu fizesse coisas X. Eu e minha mãe, quando eu era criança, quando eu era adolescente, ela vive falando disso. E eu acho que esse apego que ela tem mesmo por essa vida que ela quer, eu quero fazer roupa, eu quero ser estilista, eu quero... Ela tem... Nesse momento, eu acho que ela tá começando a seguir mais pra uma ideia profissional do que ela quer ser, e não do que necessariamente a memória que ela tem ou que ela tenha da mãe e tudo mais, espera que ela siga, sabe? Esse tipo de coisa. Por sinal, até falando sobre a relação profissional dela, essa vida profissional, ela fez escolhas profissionais, mesmo depois de falar que não ia fazer escolhas profissionais ligadas com escolhas a vida pessoais, ela fez. Sim. Literalmente, ela fez. Sim, ela ia pedir as contas. Você lembra desse momento que ela decidiu...
eu vou sair daqui, chega, vou abraçar a Glória, que foi demitida no 10º episódio. É o que é muito estranho, Né, até ela abraçar a Glória. A saída dela foi tão esquisita, né? Essa saída da Glória, assim. Eu fiquei tipo, e aí, ela vai voltar? Ela vai tentar uma redenção? Qual que vai ser? Eu acho que ela volta. Porque ela foi sutilmente convidada a se retirar, assim, da série mesmo, né? Aham. Foi tipo uma coisa meio... Uns episódios atrás, a gente tava. No primeiro episódio, a gente comentou sobre como a Glória era um pouco de antagonista, um pouco de vilã. Uhum. E logo E no um pouco episódio abusiva, seguinte. né? E logo no episódio seguinte, a gente, tipo, então ela não é vilã, mas quem que vai ser vilão da série? Porque, né, é interessante ter alguém contra, assim. Uhum. A vilã tá sendo a Mrs. Lacey, né? Exatamente. E daí tá chegando, tipo, a chefona da empresa. Então, Kate Kinney é basicamente uma narrativa comunista. É abaixo o capitalismo, abaixo as empresas. Não, mas é isso, né? Ela é a dizimadora de romances dentro da empresa. Aparentemente. E, pois é, assim, né? vamos falar um pouco disso, porque assim, isso é bastante curioso, porque ela mesma fala que ela nunca pediu pra, por sinal, essa história sobre ela orientar as funcionárias, as meninas dela, como ela chama, a se aproximarem romanticamente, vamos dizer assim, de clientes em potencial. E, por sinal, isso acontece no mesmo episódio que tem a subtrama em relação ao diretor que disse que, você só vai se dar bem na sua vida profissional se você dormir comigo. Sim, sim. São dois lados de uma mesma temática, vamos dizer, né? Uhum. Que, né? Isso, eu acho que assim, a Glória, ela mesma fala que ela nunca pensou em colocar as meninas dela nessa situação. É um lance de charme. O Guy até fala isso, olha, eu sempre flerto com as minhas clientes, eu sempre sou um pouco mais charmoso com elas e tudo mais, mas eu nunca ultrapasso essa linha. Uhum. Ele diz isso. E a Glória mesmo fala isso. Eu não falo pra ninguém. Ele diz né? A gente também não sabe muito sobre o Guy, vamos esperar um pouco. Mas assim, ela fala isso, eu nunca incentivo vocês a ultrapassarem essa linha. Ela até, a própria Glória meio que deixa isso assim, né? O que eu fico pensando, na verdade, tem 3 personagens que são muito semelhantes nesse sentido, que é a figura materna da Pepper, né? A Miss Frisia lá, ela tem também esse perfil de, eu vou ajudar, mas humilha ao mesmo tempo. A Glória tem esse perfil e o Jay é aquele diretor, né? Que aparece e fala, eu vou te ajudar, mas sob condições, assim, condições desagradáveis. O que eu fico pensando, assim, é que depois foi revelado, né, pela Amanda, ela lembrou a Kate que a Glória tinha botado uma das meninas pra sempre atender um cliente que dava em cima dela e ela se sentia desconfortável, né? A ponto da menina pedir demissão. Então eu acho que ficou essa questão de que realmente foi um comportamento bem complicado. E sobre isso, eu acho que é uma característica muito forte de profissões em que o seu produto tá atrelado à pessoa. Então, por exemplo, número 1, artistas. Todos músicos, atores, qualquer pessoa que faz arte, é muito difícil. Por isso que a gente vive cancelando todo mundo. Porque, tipo, é muito difícil você desatrelar a pessoa da sua obra, do seu produto. Se fosse, tipo, eu não tô nem julgando, mas é uma diferença. Tipo, sei lá, quem trabalha com um técnico de TI, um advogado, qualquer outra profissão que o seu produto não é você, eu acho que corre menos esses riscos. Mas a Josie, por exemplo, se ela precisa fazer um disco, se ela precisa de um contrato, ela não vai só mandar a música dela sem uma foto, sem nada. Ela precisa, essa sou eu, você tá Vender apostando ela na pessoa mesma que eu também. sou junto com o meu produto, que é a minha música. Eu entendi o que você quis dizer, mas porque hoje em dia as profissões estão mais ligadas com a imagem das pessoas. Então, e hoje em dia todas as profissões estão assim. E eu achei todas até são legal assim, que exato. a Glória fala isso, né? Eu fui cancelada. É isso. A cultura do cancelamento hoje em dia tá, tipo, desenfreada. Isso é. É muito bom em vários lados, mas em outros a gente fica pensando, tipo... No passado a gente não sabia nada vai dos ser a minha atores, vez, né? Hoje em dia a gente fica assustado com determinadas opiniões, que certo ator que você gostava e você não pensa que ele pensava daquele jeito, né? E de repente Sim, dá um susto. Eu acho que teve uma invasão realmente enorme aí do profissional pelo pessoal e realmente nós vamos ter que aprender a lidar com isso à medida que for acontecendo. Eu digo a gente geral, tá muito nesse... A gente passou... Tipo, quando começou a cultura do cancelamento, a gente nem percebia que era uma cultura, que era um fenômeno. A gente só... tal pessoa fez groselha, a gente vai lá e cancela ela. Hoje, que a gente até criou esse termo, que a gente já entende que é um fenômeno, eu acho que a gente já começou a botar na balança, tipo, não sei. Até porque Eu pode acho que ser vai ser- difamação também, né?
Além disso, óbvio, tem quantas pessoas não foram canceladas. Aliás, nem canceladas. Vamos pensar em quantas pessoas não estão presas por crimes que eles não cometeram. Se até o sistema judicial e penal falho. não é 100%... É falho. A gente no Twitter ali falando que não sei quem falou não sei o quem, postar um print e... Nossa. De uma coisa de 10 anos atrás. Ai, Deus, essa cultura do print é terrível. Por esse lado é horrível, porque realmente você não pode... Se amanhã você tá no reality show, é só pegar o seu Twitter ali em 2007 que ninguém sobrevive. Por outro lado, eu fico pensando se não é muito bom... Eu tô pensando dos dois lados, mas talvez o lado bom disso é que, tipo, vai forçar a gente a qualquer coisa, qualquer ato, qualquer fala, qualquer interação que a gente tem, a gente sempre pensar, mas eu tô fazendo isso pra quê? Isso vai prejudicar alguém, algum grupo, a gente alguma pessoa? Fica mais vigilante hoje em dia, né? A gente é bem mais vigilante em relação a isso. Fica mais consciente, fica mais accountable, né? É o Acho quê? que mais ou menos. Eu acho que as coisas vão se autorregular daqui a pouco. É tipo que nem a Anitta, que ela é cancelada. Tudo vai se autorregulando. Sabe? E tudo bem. Sim, sabe? sim. Como tudo. O silêncio da Anitta agora é ensurdecedor. Nossa, a Anitta pra mim é o exemplo máximo disso, de tipo, até onde que a gente tem que misturar e até onde que a gente tem que julgar também uma posição, uma falta de posição, uma fala errada. Porque, tipo, aí falando então, por eu ela, acho- ela é eu uma acho grande, que ela é uma ela super tem- artista, ela é muito boa e o que ela faz é muito bom. E ela não é, tipo, um monstro. Eu Ela acho não é eu acho ela um bom exemplo, tipo, de tudo isso, Uhum. porque tudo isso tá acontecendo por causa de superexposição. Porque Sim. tudo que a gente faz Sim. tá sendo visto por todo mundo, ou pelo menos por alguém que vai ver você falando uma merda e amplificar isso, sabe? As mídias sociais quebraram completamente qualquer parede e barreira que a gente tem entre o pessoal e o público e o privado. Que é uma coisa que não foi comentada ainda. Tantã. Vamos lá. Triângulo amoroso. Léo Lacey. Será? Nossa. Cadê o será? Léo Lace? Onde Lembra tá no o Léo episódio Lace? passado que eu falei uns nomes? Leandro, Leonardo. Eu falei Leonardo. Sim, Leonardo Lacey. Eu acertei, gente. você acertou. E onde Aliás, estará? vamos falar sobre a paixão dessa série com aliteração. Um nome Kate no Kinney, né? Glória Grand Blades, como que é? Grand. Vocês estão, olha... Todo mundo tem aliteração, gente. Que todos os pais de Nova York olham pro filho e falam: qual que é a primeira letra do meu sobrenome? F, você vai chamar Fernando. Cara, ó, eu tenho uma prima que se chama Mariana Mariano, tá? Só isso. Foi. Tá, esse é o limite. Já poderia participar do elenco, já. Mas ó, a gente acabou descobrindo, na verdade a gente não, a Kate, porque a gente já tinha sacado isso. Ah, que, sim, a gente já sabia. né? A gente já tinha sacado. Mas a E gente não o sabia que a tal- Glória tava no meio disso. A gente sabia porque ela escondeu a carta, mas a gente achou que ela tava escondendo a carta, tipo, a relação que a mãe da Kate poderia ter com esse tal de LL. Então, Falar de coisas adultas e coisas que não foram muito adultas. Vamos falar um pouquinho do nosso querido Jorge. Ai, Rorô. Se eu fizesse parte desse grupo, eu ia pegar esses cards e falar: meu filho, o que você tá fazendo da sua vida? Falando em Nossa. triângulos amorosos. Pois é, ele teve vários momentos legais, né, nesses 2 episódios aí. A gente teve ele sobrando no trisal, a gente teve ele tendo que confrontar o pai dele novamente. De novo. Eu achei muito legal como a série, ele e a Katie, no último episódio lá, que teve aquela coisa meio cine noir dela com o Guy e tal. Lembra que a gente até falou dela parar de querer resolver tudo improvisando? E como isso podia ajudar ela a amadurecer profissionalmente, pessoalmente e tal. E o Jorge, nesse episódio, também, tipo, começa a quebrar aquela coisa de Mary Sue, aquela coisa de personagem perfeito que tá sempre certo e são os outros que erram. Não, tipo, então ele vai lá e pisa feio na bola, né? Com o Bernardo, por exemplo. Com o Bernardo e com o Buzz, na verdade, né? Com os Porque dois. ele não levou em consideração o que nenhum dos dois Não. queria. E o sentimento de nenhum dos dois. Ele foi egoísta e eu acho que ele percebeu que ele é egoísta demais pra estar numa relação. Que ele Sim. precisa Agora, Na verdade, ele é estudar muito isso. inseguro, né? E fica muito difícil. Vai, psicóloga, vai. Psicologista, fica- quero ouvir. Vamos lá. Eu gosto muito dele, assim, eu acho que ele tá tendo uma evolução muito bonita, assim, porque ele é muito inseguro. O pai dele minou a segurança dele ao longo da vida, né? Assim que ele aparece com o namorado, é o pai. Sim. Dá a entender, tipo, nossa, você arranjou um homem
ruim assim, como se ele não fosse capaz, né? Sim, Então, sim. coitado, teve a autoestima dele é muito baixa. E aí ele até poderia entrar num trisal. O problema é que ele é muito inseguro, né? E aí ele se auto-sabota e ele acabou ficando sem nenhum dos dois, né? E eu acho que ele enfia algumas vezes os pés pelas mãos. A questão do egoísmo dele, pra mim, ficou mais patente no episódio da máquina de costura, né? Que ele basicamente ignorou tudo que a Katie tava precisando, quebrou a máquina dela. Mas ela conseguiu dialogar muito bem e falar, olha, aconteceu XYZ, eu sempre fiz as coisas por você, você foi muito egoísta. Ele tentou consertar e vamos ver se não faz de novo, que o importante é isso, né? Consciente agora de tudo que ele fez, que não faça de novo. E eu achei muito bonito ele confrontar o pai dele, porque ele precisa realmente confrontar e falar, olha, eu não vou. A questão é que eu preciso que você me aceite assim, né? A gente vê ali o lado do pai que fala, não, agora eu te aceito, a questão é que eu tenho medo, já é uma evolução, né? Mas o mais importante é ele ter conseguido falar várias coisas pro pai, né? Você achou que eu não poderia arranjar um homem assim, etc. É bom confrontar, né? Ele, Nossa, sim, e ele falar que ele foi expulso com 14 anos. De casa. E até hoje o pai não ter, tipo, pedido desculpas. Ele fingiu que não aconteceu. É uma bomba relógio. A dinamite. Ele tá carregando coisas há muito tempo, né? Não tem como ser seguro assim, né? Aí a pessoa realmente fica com a autoconfiança minada. E assim, se não fosse a drag, ia ser outra coisa. Sim. Em algum momento ia explodir essa bomba. Isolda, você falou sobre a situação de abandono e eu acho que no caso dele também se enquadra. Ele foi muito abandonado, né? Com 14 anos foi parar na casa alheia, né? Então, assim, teve que parar na casa da Katie, né? Foi acolhido pela Katie. Então, assim, é um abandono muito grande, assim. Não aceitam quem ele é, né? A essência dele não pode ser o que ele era. É uma dor horrível isso. E não Ele fala uma coisa maravilhosa, que eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa fora do espectro hétero. Não tô nem falando por mim, tô falando por qualquer pessoa. Que é quando ele fala, eu não preciso ser uma coisa que você aguenta, que você supera, que você... O que ele fala mesmo nessa hora? Eu tô de ser alguém que as pessoas têm que se acostumar com. Acostumar, exatamente. Tipo, você não precisa, tipo, abrir uma concessão nas suas permissões pra eu entrar na sua vida, pra me aceitar. Tipo, não, eu tô cansado disso. Porque o pai precisa de tempo. Não, sempre o pai precisa de tempo e o tempo dele tá passando também, né? Exatamente. E eu acho que pra ele foi a vida toda, assim. Foi a primeira saída do armário, daí deve ter sido, tipo, até a primeira vez que ele botou um crop top, a primeira vez que ele usou uma calça mais apertada, e daí culminou na primeira vez que tanto o pai quanto a mãe veem ele de drag, tipo... Toda hora ele tá sentindo que ele tem que pedir permissão pra ser quem ele é. Passar por esse crivo de aprovação pra ele ser quem ele é. E eu acho que é legal isso da série também. Nessa autoafirmação dele o tempo todo. Eu acho que na cabeça dele... A gente falou disso até, né? Alguém precisa gostar dele, ele tem que aprender a gostar dele, porque não dá pra ficar dependendo das outras pessoas. E a mensagem que ele teve ao longo da vida foi, a gente não gosta de você por quem você é, né? Isso é muito triste. Eu gosto muito como os roteiristas da série são sempre muito sensíveis em relação ao Jorge. Sim. Eu acho que de todos os personagens, eu acho que a escrita mais sensível é em relação ao Jorge. Mas não é sensível no sentido de ter, dramático. sabe? De dramático. Não. Por exemplo, eu gosto muito como a série lidou muito bem com o fato dele ainda estar lidando com um trauma. Porque ele ainda é um está jeito lidando com maduro trauma. de passar pra audiência. Isso, e os roteiristas fizeram isso com tanto respeito, sabe? Sem pesar na mão, de tornar a história dele tipo um dramalhão. Porque isso poderia tirar a força da narrativa dele. Porque é uma narrativa também importante. sem deixar aquela coisa Nova York, conto de fadas, né? Tipo, eu sou drag. Ai, filha, vem cá, me abraça e bota uma peruca e arrasa. Existe um drama, mas existe também constante. Sim. É o saída do armário quase todas as vezes, sabe? Tipo... E eu acho que uma coisa interessante em relação a ele, que eu acho que é uma coisa que acontece com minorias, né? Quando elas são representadas, elas geralmente, as pessoas colocam, tem que ser perfeita, né? Como se não for perfeita, ninguém vai gostar. E ele tem defeitos, né? Como, por exemplo, a briga dele com a Katie, etc. E aí todo mundo, a audiência, inclusive, vai ter que aprender a gostar dele. A audiência já ama ele, mas eu digo a família. Né? Ele não é perfeito e ele não precisa ser, né? Ele tá autorizado a ser, ele vai ter problemas e ele vai conseguir lidar com eles. Eu digo outros problemas não relacionados à identidade, né? E eu acho isso bonito, porque não fica aquela coisa de, então vamos botar um personagem super perfeito que não vai ter jeito de ninguém gostar. Porque isso também seria uma hipercompensação.
Ele é muito humano. Ele tem a narrativa dele inteira, a complexidade dele inteira, os problemas, tipo, bem complexos a ele, né? Tipo, não é perfeito e não é demonizado. Exatamente. Aí você tá falando exatamente sobre esse perfil de um personagem batalhador e tudo mais. A gente tem o Kevin, que apareceu nesse episódio, que é a ligação com o Riverdale. Uhum. Que é a série a primeira Sim. série que nasceu todo esse universo, né? E eu acho muito legal que ele é meu irmão da Josie, né? E ele Aham. aparece com uma peça que ele escreveu sobre Riverdale. Eu tava muito esperando spoilers ali, mas não teve. Não, eu achei, tipo... Né? Por exemplo, já é um spoiler a gente saber que ele sobrevive. E se falando Exato, de tem essa Riverdale, questão. se hoje em dia, porque né, a gente já descobriu que então Kate Kinney é 2000 e hoje, e Aham. Riverdale que talvez seja um pouco mais atrás. Passado, Então só de 5 saber anos, mais ou que menos. ele se formou e é professor Tá lá de vivo. teatro. Uhum. Então tudo bem, já é um spoilerzinho. Mas Mas isso você vê mesmo, que é uma tipo, coisa que ele não queria também, né? Porque ele fala que ele que ele fala até pra Josie que ele queria a vida que ela tem. Ah, não, total. em Nova Eu York. acho que É. pouquíssimas pessoas que crescem numa cidade pequena e, tipo, sai de uma vida da cidadezinha em que você nasceu e sempre esteve lá e você vê que ninguém sai de lá. Acho que ele quer, tipo, ir pra Nova York e fazer a peça dele, ser ator ou escritor ou o que ele seja. A gente tava falando exatamente, eu até falei sobre o lance dele falar pra Josie que ele queria a vida que ela tem, ele queria ter as dificuldades que ela tem, ele queria que o estar em Nova York, mas eu também tenho que levar em consideração que ele passou por uma situação de abuso com o diretor que aparece no episódio, que a Sim. Pepper arma e Sim. arranca uma grana dele, né? Gente, Então- e isso acontece demais. Isolda, a gente tá falando especialmente por conta do Kevin, né? Em relação ao abuso que ele sofreu. A gente até tava comentando sobre a questão de isso acabar se tornando uma barreira pra ele tentar fazer de novo essa vida em Nova York, e, né, que ele tanto quer. Qual que é o papel do abuso na vida de uma pessoa? Bom, geralmente, aí eu vou falar mais tecnicamente, assim, né? O que acontece, geralmente são 3 estilos de enfrentamento, né? Tem gente que vai se resignar e aí vai pensar, bom, eu só vou ser abusada a vida inteira mesmo e age de acordo com aquilo, né? Se submete e vai seguindo em frente. Tem gente que, por outro lado, vai evitar e aí seria o caso dele desistir da carreira, não quer nada mais a ver com isso pra não correr o risco de ser abusado de novo, ou fazer como a Pepper, né? Se colocar na posição de abusadora antes que seja abusada. Talvez, eu fico pensando que talvez não tenha reflexo nele porque ele conseguiu se defender do abuso, né? Junto com a Pepper. Então, assim, isso dá um senso de autoeficácia pra pessoa. Ela sente que, embora haja a possibilidade de abuso, ela consegue se defender. Então, Passou por uma provação e conseguiu sair por cima disso. conseguiu sair por cima e eu acho que isso pode dar força pra ele não desistir, né, dos sonhos dele, que seria uma resposta adulta saudável, né, que não Sim, seria nem se sim. resignar, nem evitar, nem Sim. hipercompensar sendo um abusador, né, então essa seria a resposta adulta saudável. Então eu torço por ele que consiga. É muito difícil a gente quando lida, né, com essa situação de abuso no meio, é muito complicado, né, vão vir outros e aí como é que ele vai lidar, né, ele vai conseguir, vamos aguardar, é um gancho novo, né, que esse episódio trouxe. E muito interessante. E tem tudo a ver com aquela coisa que a gente fala que a série ele joga o tempo todo com o profissional misturando com o pessoal. Com eu consegui uma promoção, com será que eu vou precisar ter alguma relação com a pessoa que tá me dando uma promoção? Eu acho que a série deixa muito claro que, tipo... Desafios da vida adulta, assim, que você tem que acabar se flexibilizando algumas coisas que você achava que tinha que fazer por conta de como as coisas se mostram na realidade mesmo, né? Que é justamente onde a série se coloca como uma série muito mais adulta do que série adolescente, né? Se fosse uma série adolescente, em nenhum momento eles iam admitir, por exemplo, na figura do Guy falando mas de vez em quando você dá uma flertadinha, dá um charminho, faz parte da profissão, não, nada além disso, mas faz parte, né, de você conseguir um cliente e tal, porque você tem que ser carismático, você tem que ser magnético com a pessoa. E numa série adolescente, por exemplo, eles iam limar isso e falar, isso é errado, isso é certo, e ponto final. Então, ele traz alguns tons de cinza, assim, né? Exatamente, Tipo, Kate Kinney mostra ali todas as outras camadas que isso tem. Mas a Kate, ela tem conseguido navegar nisso de uma forma
muito saudável, né? Ela não precisou seduzir ninguém pra chegar. Aconteceu de depois ela se envolver, né? Mas que o príncipe se interessou por ela depois. Mas antes ela usou da técnica dela de venda, de conseguir ouvir a futura princesa, de acolher ela nos medos dela. E conseguiu, né? Fazer a venda, cativar o cliente. E depois ela acabou se enrolando. Agora, o que eu acho triste é, por exemplo, ela ser tão competente, ou então, por exemplo, igual a Glória, ser tão competente aí, porque se envolveu com o LL lá, ela achar que só subiu por causa disso. Isso é muito cruel. Sim. Com a própria pessoa. Sim. É como se desconsiderasse todas as características dela. Mas eu acho que a Katie, ela consegue navegar muito bem nisso, né? Ela conseguiu devolver o vestido para o Guy, etc. E agora se envolveu. Mas eu acredito que é uma personagem que vai conseguir sair da situação em que ela se colocou, né? Sem comprometer, vamos botar assim, o mérito dela, né? Ela vai conseguir, ainda assim, chegar pelos próprios meios. E eu acho que isso é uma coisa que vai ficar clara, porque ela consegue colocar os pingos nos is. Ela fecha muito bem as situações. E eu fico pensando aonde que ela aprendeu isso, e se ela aprendeu em casa, se ela aprendeu com a mãe, se não foi justamente na educação que a mãe dela deu pra Katie, Por ela uma ter coisa passado tipo... por isso, né? Então, Também. eu aprendi com os meus erros, não vou deixar a minha filha passar por isso. Pode Então ser. eu vou ensinar minha filha que profissional é profissional. Pode ser isso, Então- é parte de temperamento dela também, né? Porque a Aham. gente é parte temperamento, coisa que a gente nasce, parte é ambiente, né? Então, assim, Sim. como que a nossa personalidade vai se manifestar no ambiente? E ela teve um ambiente bom, uma mãe que apoiou ela, né? E etc. Acho que isso contribuiu muito também. Ainda mais numa área artística, numa área de design, de moda, de... né, que você trabalha com expressão, seja do seu cliente, ou seja de você mesmo, você colocar tudo na balança e tentar saber até onde você coloca você, até onde você se envolve com a pessoa, pra quem você tá trabalhando, é uma sintonia muito delicada de você saber lidar. Quero saber de vocês, porque agora a gente só tem mais 2 episódios pra acabar essa temporada. Ah, não! Eu quero saber de vocês o que vocês acham que vai acontecer a partir de agora. Fala pra mim, Celo. Olha, como eu acertei que é o Leonardo Lacey, Uhum. eu acho que eu tenho Vidente. propriedade. Conexão Propriedade. com Roberto. Eu acho que a Pepper vai. Primeiro, eu acho realmente que a Pepper já deu alguma provada pra Katie e pro Jorge que, além das falcatruas, ela é amiga deles. Uhum. Eu vou ser advogado do diabo aqui. Eu acho que ela... Tá. eu realmente acho que ela é de boas. Ela é good vibes, Tá. só que uma Tá. good vibes, como a Isolda falou, com uma criação toda que mexeu com a cabeça dela. Tá. Então- Ela, assim, eu tenho dó Ela não é dela. uma sociopata, é isso. Ela não é uma sociopata. Na verdade, eu não gostaria de definir ela, fechar e nada, mas o que me dá dó, pensa o que é a dor e a vergonha de alguém que não consegue ser si próprio, que tem uma vergonha Exato. profunda. Quando você falou do pai dela, porteiro, no seu aniversário, pra mim, na minha cabeça sempre foi que a mãe deixou ela numa cesta com uma carta na porta do pai, falando, essa aqui é sua filha, e ponto final, e Amigo, sumiu. eu amo que isso é tipo uma cena de novela mexicana. Mas Muito tem que triste. ser. Se a vida não for uma novela mexicana, aqui que vai ser. Tem que ser. E daí a Pepper tem, tipo, um colar com metade de um coração, que daí um Ai, dia ela meu vai encontrar Deus. a mãe, e elas vão juntar o coração, e ela vai falar, mamá. Um dos vários acessórios que ela sobrepõe, né? Podia ser. Ou a Pepper vai encontrar uma mulher no meio de Nova York que só usa vestido em cima de blusa. Ah, é, porque é E o que ela vai ela falar, usa. mamãe. E ela fala, mas eu também só uso vestido em cima de blusa. Enfim, mas eu acho que a Pepper com os amigos vai dar uma tipo... então, ela vai tirar a peruca, né? Que a gente já falou que ela usa peruca. Ela vai tirar a peruca, tem aquele cabelo... Peraí, aquele cabelo louro é peruca também? Não, mas a gente tem uma teoria de que ela vai ou tirar uma máscara e ela é tipo a Débora Blando, ou ela vai tirar uma peruca e ela é ou careca, ou ela é ruiva. Porque tem que ter uma grande revelação. Ou ela vai Talvez- tirar o óculos eu e acho todo que mundo ela vai vai entender que talvez ela é ela seja asiática. igual o Clark Kent, ela tira o óculos e vira outra pessoa. Não, porque tem isso também, tipo, a atriz é asiática. Ela tira o óculos e todo mundo fala, mas você é asiática. Não sei, mas eu acho que a Katie e o Jorge vão ser os primeiros a falar, tipo, puta amiga, que coisa, hein? Mas tudo bem, vai. Vamos lá, vamos resolver isso aí. Pra mim, Pepper Smith vai ser presa.
Os próximos 2 Corre o episódios. risco. E aí, Katie Keene e Josie e Jorge vão visitá-la na prisão. E eu acho que Law o and pai Order. dela... vai ser ótimo. E o pai dela vai encontrar a mãe dela, que provavelmente vai ser uma pessoa milionária e vai ajudar a tirar ela de lá. Ah, ia ser incrível. Caraca! Aí sim ia ser novela mexicana. Jesus! Eu amei. E vocês, o que você acha que vai acontecer? Bom, eu acho que ela vai tentar se defender aí das acusações, mas eu acredito que os amigos dela vão ser capazes de acolher ela. Então vamos ver se ela consegue entender que ela pode ser amada sendo quem ela de verdade é, né? E aí pode ser que ela comece aí ter uma chance de mudar esse padrão de comportamento que ela adotou até agora. Eu tô achando que a mãe da Josie vai vir pra defendê-la ainda. Ai, eu ia adorar. Ela volta pra série. Seria incrível. Seria incrível. É. Sim. Mas, bom, ela vai. Eu acho que ela vai acabar sendo responsabilizada juridicamente de alguma forma, né? Muitas coisas ela Eu fez. também acho. Mas eu acho que a questão, ela só vai sair do padrão dela de agir assim quando ela perceber que ela é capaz de ser amada e aceita por quem ela realmente é, né? E eu acho que os amigos dela na série são capazes de proporcionar isso pra ela. Então vamos torcer. Eu tô torcendo a favor dela nesse sentido. Sim, a Josie já mostrou que mesmo conhecendo pouco, ela aceita esse lado falcatrua da Eu acho que ela Pepper, vai né? sentir menos necessidade de fazer falcatrua, né? Porque é uma forma dela. Ela entrou no piloto automático. Ela foi ensinada que ela precisava fazer isso pra ser amada pela figura É o modus materna. operandi que ela aprendeu. Exatamente. Então, agora, se ela, né, pela Miss Freeze lá, se ela vê que ela pode ser amada sem ter que ter esse comportamento, talvez seja uma brecha pra ela ir mudando. Vamos ver. E você, Ju? Você fala pra todo mundo falar, mas faltou você. Eu acho que... Eu não sei se ela vai ser juridicamente responsabilizada. Eu não sei se vamos chegar nesse ponto. Pelo menos não no próximo episódio. Talvez no final da série ela seja presa e fique aí sabe? Aquele momento dramático no final da temporada. Começar a próxima temporada Nossa, com já ela pensou de ela fazendo laranja. Xadrez, exato. Trabalho comunitário, tipo Naomi Campbell, assim. Isso seria legal, exato. Seria incrível. Eu acho que vai ser um baque pro grupo, menos pra Josie, mas principalmente pra Kate e pro Jorge. Mesmo com a ideia de que eles já sabem que ela é uma pessoa que anda numa linha moral que não é exatamente muito reta. Mas eu acho que talvez a primeira pessoa que vai dar a mão pra ela e falar vamos tentar se entender quem você é e tudo mais, eu acho que vai ser a Kate, porque a gente já viu até agora que ela é esse tipo de pessoa. Ela é capaz disso. Agora, eu não sei se o Alex vai perdoar ela, né? Porque o Alex perdeu dinheiro. Ele realmente foi afetado negativamente. O resto não foi. Agora, os escritores da série, criadores da série, vamos voltar a botar música na série, por favor? Já faz aí os 4 episódios. Uma segurada, né? Então, se a Pepper for presa, eu exijo um Cell Block Tango de Chicago. Nossa, ia ser maravilhoso. Nossa, E é isso. Nossa, ia ser perfeito. Só pra encerrar, eu acho que, na verdade, a gente pode ter, em relação até o Alex, eu acho que talvez por ele ter perdido dinheiro e ter apostado numa coisa que não deu certo, eu acho que a gente pode ver o lance do alcoolismo voltando, por exemplo, e aparecendo com mais força. E eu acho que a Pepper, se ela realmente for, que a gente sabe que ela vai ser, bom, quando descobrir isso tudo sobre ela, eu acho que talvez ela vai precisar fazer um trabalho um pouco maior com o Jorge e com a Josie pra conseguir puxar essa galera de volta pra ela. Resgatar a confiança deles. Mas então, a gente falou muito, né? A gente falou mais de Homem da Cobra. Nossa senhora, falamos. Teve muitas coisas, eu quero agradecer a visita incrível da Isolda, muito obrigada. Eu agradeço também, adorei. Insights ótimos de direito e psicologia pra gente. Exatamente. Arrasou. Volte sempre, volte sempre. Oxe. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam que vocês podem ver Katie Keene na HBO, obviamente. E se você perdeu algum episódio ou você quiser rever algum episódio, você pode ver na HBO Go, tá? Então se indica pros seus amigos, aproveita e indica o podcast também pra eles ouvirem, porque a gente é muito legal, a gente traz convidados incríveis. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e Que tchau. vai ser o último. Até o próximo episódio, gente. Até o último. Da temporada. Beijo, gente. Até mais. Já com saudades. Até. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o podcast de Katie Keene. Escrito e apresentado por Júlia Gavelan, Celo Carvalho e Juliana Cataoca, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.